Fala pessoal, tudo jóia? Ontem estava previsto eu gravar esse vídeo aqui, né? Soltar ontem mesmo para vocês. Eu tô prometendo a semana inteira, né? Falar sobre o colóquio de Marburg. Mas não foi possível, a gente chegou muito tarde, né? Fizemos um passeio lá e chegamos muito tarde. Mas hoje aproveitei que eu tô sozinho aqui, com mais sossego, e vou gravar isso aqui para vocês, tá bom? É engraçado, né, que a maioria das datas importantes da reforma se situam em outubro, né? Parece que é uma coisa da igreja luterana isso, né? Então os primeiros 4 dias de outubro marcam o aniversário do colóquio de Marburg, né, que aconteceu em 1529. É um fato curioso. Bom pessoal, mas vamos lá, né? Por que falar sobre o colóquio de Marburg, né? Eu percebi, pessoal, né, dando uma olhada assim na internet, que circulam muitas informações caluniosas mesmo, assim, mentirosas, e coisas facilmente desmentíveis, assim, desmentidas, assim, né, a um exame mais profundo, sabe? Não é nada muito difícil, não, se compreender. Vocês vão ver aqui, trazer umas fontes aqui, vocês vão se deparar com a realidade, né? De que aquela história de Lutero contencioso, Lutero polêmico, Lutero que agiu com falta de caridade, genioso, isso são conversa fiada. Não passa pelo crivo da verdade, pelo exame da realidade, tal como ela foi, tá? Mesmo usando as fontes dos adversários, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com um artigo do Drius, que foi um antigo teólogo da nossa igreja, publicado em 1906 no CTQ, tá? É um artigo interessante porque trabalha com fontes primárias e com fontes mais diversas possíveis, né? Então, pessoal, a gente tem que estabelecer logo o contexto. Qual que era o contexto? Você tinha o Papa Clemente, né? Clemente VII e o Imperador Carlos V, formando um acordo aí para suprimir o protestantismo, tá bom? Protestantismo no geral, pessoal. Não estou falando de luteranismo, não, tá? Qualquer grupo que se opusesse à Igreja Católica Romana. Bom, frente a essa ameaça, formou-se uma aliança dos protestantes alemães, que aí sim eram os seguidores realmente de Lutero, tá? Aí você tem, né, a interferência do príncipe Philipp, né, o Magnânimo, que era landgrave de Hesse, né, aí lugar da Alemanha de onde veio a família da minha esposa. Ele estava desejoso de que a Suíça integrasse essa aliança protestante alemã, né? Mas nessa altura existia um impasse que foi causado por Zwinglio. Repita, um impasse que foi causado por Zwinglio. Por que foi causado por Zwinglio? Isso o próprio Zwinglio admite, né? Porque tanto ele quanto seu colega, o Ecolampadius, haviam declarado acordo com toda a doutrina de Lutero. Tá? Está documentado, pessoal, né? Mas uma hora para outra ele vira casaca, né? Então, pessoal, olha como é que o Drius comenta esse fato, né? Ele diz assim: é um fato inegável que antes do ano de 1524, Zwinglio e seus amigos eram um com Lutero no ensino da presença real do corpo e sangue de Cristo na ceia do Senhor. Em 1521, Ecolampadius, amigo de Zwinglio, afirmou que era blasfêmia negar a presença real. Em 1523, o Zwinglio solenemente firmou seu acordo com Lutero. Tá? Ele cita documentação aqui, evidência documentária, tá? E ele vai citar também, né, que o Zwinglio assume essa culpa mais tarde, né? Ele praticamente assume essa culpa numa carta ao pregador luterano Máfio Alberus, tá? Em Reutlingen. Isso também está, né, numa das obras de Lutero tem essa carta, tá bom? Edição alemã. Então, pessoal, aqui começam a aparecer os primeiros sinais de desonestidade
de hipocrisia, né? Por que eu digo isso? Pensa comigo. Como que alguém chega num acordo solene com uma outra pessoa sobre determinados artigos de fé e no ano seguinte, sem nenhuma cerimônia, nega publicamente esse artigo de fé? Porque foi isso que aconteceu. E foi uma negação pública. Por que eu digo pública? Porque essa carta de novembro de 1524, né, dirigida ao Alberos, que foi sua primeira negação da presença real, no mês seguinte ele espalha dezenas de cópias dessa carta para o sul da Alemanha. Então, assim, não tem como isentar Zwingli de má fé, de desonestidade. Não tem como. E daqui em diante, né, começam umas situações muito cômicas, né? Vocês vão ver que é cômica a coisa. Em setembro, aí o Drius continua aqui. Em setembro de 1525, o Ecolampadius atacou a presença real num tratado intitulado De Genuina Verborum Domini, hoc est corpus meum, juxta vetustissimus auctores expositione liber. Tratado sobre a verdadeira exposição das palavras do Senhor. Isto é o meu corpo, de acordo com os mais antigos autores. Em fevereiro de 1526, Zwingli buscou popularizar sua nova doutrina num tratado alemão. É engraçado o que vai acontecer aqui agora, né? Eles começam a atacar Lutero. E numa carta escrita a Stiefel, em maio de 1527, Lutero faz uma referência a isso aí, tá? Então, nessa carta, Lutero se defende com o Stiefel. Ele diz assim: não há nenhuma ofensa ou crueldade da qual eles não me acusam. De modo que nem mesmo os papistas, os meus inimigos, não me causaram tanto dano quanto esses amigos. Lutero responde assim. E só para citar aqui, né, pessoal? Zwingli e os seus amigos, o Drius comenta, né? Eles chamaram a doutrina de Lutero de uma superstição absurda, um erro bobo e ímpio. Eles chamaram os luteranos de os novos papistas, homens estúpidos, cafarnaítas, devoradores de carne, antropófagos, bebedores de sangue, idólatras, homens que adoram Deus feito na padaria, etc. O Deus dos luteranos, eles falavam que era um Deus feito de pão. Então, assim, foram várias ofensas, né? Foram vários ataques, né, sujos. Mas o que deixou o Zwingli, né, e os zwinglianos, assim, fora do sério mesmo, né, que irritou bastante, foi que Lutero ficou mais de um ano sem responder. Lutero não respondia, né? E isso irritou muito, né? O Drius comenta aqui. Os zwinglianos, eles clamavam: por que Lutero guarda silêncio? Por que ele não vem, sai para fora com sua opinião? Né? Então, eles arrastaram Lutero para o conflito. Tá? O Lutero não queria saber, tipo assim, tá, eu já dei meu parecer sobre isso lá atrás, antes de vocês, mas se vocês quiserem continuar no erro, essa foi a atitude de Lutero. Ele simplesmente ignorou mais de um ano. Então, pessoal, a primeira resposta de Lutero, ela vai aparecer em 1526, no prefácio, a tradução alemã do Singrama Suabiano, tá? Um documento da Suábia, né? Então fica posto esse conflito. Um conflito que eles arrastaram Lutero para ele. Lutero não queria. De início ele nem respondeu, né? Tinha outras coisas importantes também. E aí, é esse clima do Colóquio de Marburgo. Foi esse o clima que se instaurou, né? E aí, por iniciativa do Landgrave de Hesse, Lutero é convidado a elaborar alguns artigos sobre os quais se poderia haver algum consenso. Artigos que ficaram conhecidos como artigos de Marburgo, tá? E Lutero fica de fato muito surpreso, tá? Com o fato de haver um consenso.
Lutero fica realmente surpreso. Ele fica feliz com isso. Só que 10 meses depois, Zwingli escreve, né, a Fidei Ratio, né, um documento de fé que ele pretendia apresentar, né, na Dieta de Augsburgo, mas ele não foi possível isso, no qual ele desmente uma série de artigos ali, que ele havia concordado. Mas, ao que tudo parece, de maneira hipócrita, né? Então, assim, aí o Drills comenta, por que essa desonestidade? Né? Por que eles queriam aparecer como um com os luteranos? Que unidade é essa que eles buscavam? E aí, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas 80%, mais ou menos, do que a gente tem do colóquio é extremamente confiável. Tá? Mas uma citação aqui e outra ali, a gente tem o direito de desconfiar. Tá? Existem 4 principais fontes que relatam o colóquio pra gente. 2 delas, né, do lado dos Zwingli, dos suíços. Um anônima. E a 4ª fonte é do teólogo luterano, do Brenz, Johannes Brenz. Tá? Mas é confiável, né? A maior parte é confiável. E uma das partes confiáveis é a parte do relato que Zwingli chora durante o colóquio, né? E aí o relato traz pra gente, né, que Zwingli, com lágrimas nos olhos, ele disse: não há povo na terra com quem eu queira estar mais unido do que com de Wittenberg. O Landgrave entra na cena, ele insta os dois lados a se reconhecerem como irmãos. Zwingli estava mais do que desejoso disso, né? Estava chorando. E Lutero responde as famosas palavras: Ihr habt einen anders Geist als wir. Você tem um espírito diferente do nosso. Que é uma frase muito chocante. E daí em diante Lutero fica conhecido como um teólogo contencioso, como alguém sem caridade. Mas até Melanchthon estranhou. Ele falou: veja uma loucura deles, eles não concordam com a nossa doutrina e querem ser nossos irmãos. Melanchthon fala isso. E aí a questão que nos é posta é se Lutero agiu com falta de caridade ou com espírito contencioso e tal. E as evidências parecem indicar que não, né? Que ele agiu baseado na palavra, né? E ele, em 20 de maio de 1530, ele escreve ao Landgrave, né, invocando Deus como testemunha de que ele não resistiu ao Zwingli, né, por ódio ou orgulho, né? E olha que ele tinha motivo, tá? Humanamente falando, ele tinha muito motivo. Porque Zwingli, ele agiu de maneira hipócrita, falsa, por trás, vamos falar assim. E ele atacou muito Lutero. E assim, a gente lê o parágrafo conclusivo dos artigos de Marburg, nós percebemos um espírito fraterno aqui, tá? Não um espírito contencioso, né? Ele escreve: embora no presente não concordemos quanto à questão se o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estão corporalmente presentes no pão e no vinho, ainda assim, cada parte deve demonstrar à outra amor cristão até onde a consciência puder permitir. Isso não é espírito contencioso, né? Falta de caridade. E alguns dias depois ele escreve ao Johannes Agrícola: olha, finalmente eles nos pediram que nós os reconhecêssemos como irmãos, e o príncipe nos instou fortemente quanto a isso. Mas isso não poderia ser concedido a eles. No entanto, nós lhes demos a mão da paz e do amor. Lutero escreve isso. E uma outra prova, pessoal, de que Lutero não agiu com raiva, com rancor, com orgulho, falta de caridade, é o relato do colóquio.
né? Como foi o colóquio com Harburgo? E o Hans Brandes conta pra gente. Ele assistiu tudo. E ele disse o seguinte: com exceção de algumas poucas provocações, tudo foi realizado da maneira mais cortês e com a maior gentileza. Somente o Ecolampades, que todos esperavam que fosse mais moderado, né, aparecia às vezes ser meio um pouco irritado. Né? Ele escreve em latim Paulo Morosior. Contudo, sem exagero. Zwinglio, ele se desculpou pela sua linguagem dura, com sua natureza suíça. Né? E fora isso, ouvia-se, caríssimo senhor, sua caridade. Né? Poderia-se até dizer que Lutero e Zwinglio eram irmãos e não adversários. Ele disse isso. Uma outra coisa que o Drius coloca, pessoal, é que Lutero ele chega do colóquio e ele diz no púlpito da sua igreja sobre o colóquio: a coisa está em tal estado, se encontra em tal estado, que devemos ter esperança. Não digo que haja união fraterna entre nós, mas uma concórdia amigável. E ele compõe, né, o Drius coloca aqui que ele compõe um hino durante essa controvérsia, suplicando a Deus que houvesse unidade. Mas uma unidade na palavra, né? Lutero arriscou a vida dele na dieta de Worms. Ele não negou a palavra ali. Ele ia negar ali agora. Não faz sentido nenhum isso. Faz sentido. Né? Então, pessoal, assim, são dezenas de cartas aqui, todas dando evidências de que Lutero desejava a conversão daquelas pessoas de todo o seu coração. Tá? Eu não vou ficar lendo, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. É sério. Mas assim, tratando sobre o colóquio em si, foi um colóquio, não foi um debate. Por que Lutero ficou escrevendo na mesa? Isto é o meu corpo. Hoc est corpus meum. Porque todos eles se desviavam das palavras da instituição para argumentos ou da filosofia ou de outras partes da escritura que não diz respeito ao sacramento. É isso que aconteceu. Bom, Lutero acreditava firmemente na clareza das escrituras. Ele tinha esse apego incondicional à palavra. Né? E esse apego fazia com que ele entendesse aquilo que mais tarde os escolásticos luteranos chamaram de sedes doctrinae. Você procura a doutrina no lugar da doutrina. Se você quer saber sobre o sacramento do altar, sobre a Santa Ceia, você deve ir no lugar da Bíblia que fala sobre isso. Existem textos claros. A Bíblia não é obscura. Bom, e para começar, os adversários não concordavam nem sobre o significado dessas palavras. Né? Você veja bem que Karlstadt, Andreas Karlstadt, ele alegou que quando Cristo disse isto é meu corpo, ele estava apontando não para o pão, mas para o próprio corpo. Zwinglio disse que a palavra est, queria dizer significa. O Ecolampadius já percebeu que isso é burrice demais, isso aqui não dá para sustentar. Calvino também. Aí ele não, a linguagem figurada está no corpo. Isto é mesmo, mas é o predicado. É o predicado que é a figura de linguagem. E o Zanck, né, o Jerome Zanck, ele falou, não, é tudo. A frase inteira é uma figura de linguagem. Então, isso é uma coisa que Lutero alegou. Vocês não conseguem chegar num consenso nem sobre o que significa as palavras de Jesus. Então, eles não criam nas escrituras como Lutero cria. Né? Não acreditavam.
E os argumentos, realmente, os argumentos bíblicos, todos eles surgiam a partir de uma descrença, de um pressuposto. De um pressuposto que não vinha das escrituras, mas da filosofia. Não, é impossível. É impossível. O corpo de Cristo não pode estar no céu e estar aqui. Senão ele deixa de ser o corpo. E aí traziam textos de João 6, que não são textos especificamente sobre o sacramento. Lutero só podia ficar escrevendo na mesa. Esse é o meu corpo. Então aqui a gente já percebe que espírito é esse do qual Lutero falava. Que o espírito de Zwinglio era diferente do dele. É o espírito do racionalismo e do indiferentismo. O racionalismo, que é a tendência de descrer da revelação quando ela parece conflitar com a razão. E o indiferentismo é se posicionar de maneira indiferente sobre a doutrina. É o espírito que domina hoje no cenário protestante mundial. Né? Você vê a Aliança Reformada Mundial. Igrejas que creem em coisas completamente diferentes estão unidas ali. É indiferentismo. Né? E eu sei que muita gente pode achar ruim, criticar por falar isso aqui, mas é o mesmo espírito da maçonaria. É o espírito que a maçonaria exportou para o mundo inteiro. Né? Racionalismo e indiferentismo. Que exerceu muita influência na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na cultura e na política. Né? Mais nos Estados Unidos. São países fortemente calvinistas, né? Influenciados pelo calvinismo. Né? E você vê que na maçonaria você tem lá as religiões representadas ali pelos livros sagrados, assim, todas na horizontal, o mesmo valor. Mas tem um Deus objetivo acima disso. Mas só para ilustrar esse fato, eu conto a história do que aconteceu na família da minha esposa, por exemplo. Que eles chegaram no Brasil há 120 anos atrás, da Alemanha, mal catequizados, chegaram na nossa região aqui sem pastor e tal. É por isso que eu falo que toda família luterana tem que ter um pastor. E eles foram assimilados pelo presbiterianismo, incipiente também. Mas essa igreja presbiteriana não tinha pastor. E o primeiro pastor dela foi um judeu, convertido ao cristianismo, batista, maçom, um fundador de lojas maçônicas, diversas lojas pelo Brasil. Salomão Ginsburg, o nome dele. Então isso ilustra bem. Bom, e essa igreja cresceu muito, né? Lotada de maçons, a região toda aqui. Hoje menos, um pouco. E foi combatida, várias histórias interessantes assim, combatida pelo padre Júlio Maria. Então, é essa a história do luteranismo assim, aqui. É uma história meio triste. Né? O luteranismo é que ele perdeu, ele se enfraqueceu. Eu acho que nessa história toda, o padre Júlio Maria tinha muita razão, porque a igreja realmente era um puxadinho da maçonaria. Né? Mas tudo isso é para ilustrar o que é o indiferentismo, pessoal. É o indiferentismo. Então é isso, pessoal. Lutero venceu em Marburg. Ele venceu, não ele, a palavra venceu. Assim como ela venceu em Worms. Ela venceu o racionalismo e venceu o indiferentismo,
que é a unidade sem a verdade. E aquele argumento que eles levantaram contra a presença real, de que o corpo de Cristo tinha que obedecer à lógica da natureza humana, eu encontrei a resposta na patrologia grega. Está aqui. Jean-Claude Larcher, um especialista em patologia grega. Foi nesse livro aqui que eu estava estudando. Leituras minhas como terapeuta também. Esse livro tem uma edição francesa e uma edição em castelhano. Eu não me dou muito bem com o francês, então comprei essa edição aqui. Terapêutica de las enfermedades espirituales. Tá? E aí ele mostra que, para os padres gregos, a natureza humana só poderia ser compreendida à luz da cristologia e não ao contrário. Você não pode entender cristologia à luz da natureza humana. Porque só Cristo foi o verdadeiro homem. Entende? Então nós temos que presumir a nossa natureza à luz de Cristo e não o contrário. E eu acho que isso aí, a teologia evangélica luterana, ela ganha.